Olá, tudo bem? Mahatma Gandhi, ou mais conhecido Gandhi, foi uma pessoa extremamente respeitada no seio do seu povo e também respeitado no mundo e talvez muito mais hoje. Ele era venerado pelo seu povo, era tido como grande conselheiro e de forma muito constante ele era procurado pelas pessoas a fim de receber os seus ensinamentos e os seus conselhos. E certa feita compareceu diante dele uma senhora que levava consigo uma criança de idade juvenil. E esta senhora explicou a Gandhi que esta criança estava enferma e que não podia, em hipótese alguma, consumir açúcar. E ela então, crendo na autoridade de Gandhi, pediu a ele que ele falasse ao seu filho para que ele não consumisse mais esse tipo de alimento. Gandhi então se dirigiu à criança e disse para ela: escuta o que a sua mãe está lhe dizendo, obedeça a sua mãe. E como aquele problema não era solucionado, ela procurou algumas vezes mais Gandhi e lhe colocou o mesmo problema, e ele dava a mesma resposta: filho, obedeça a sua mãe, escuta o que a sua mãe está dizendo. Até que por último, esta senhora, diante do mesmo problema, falou com Gandhi, e Gandhi, se dirigiu diretamente ao menino e disse: menino, deixa de consumir o açúcar, isso lhe faz muito mal. Eu determino a você que você não consuma mais esse tipo de alimento. Essa mulher então achou muito curioso a maneira com que ele se dirigiu ao seu filho das outras vezes em comparação a esta última e perguntou para ele: por que das outras vezes o senhor falou daquela forma e nesta última vez disse desta forma, se dirigindo diretamente ao meu filho com autoridade, determinando que ele deixasse de consumir este alimento? Ele disse: é porque das outras vezes eu também estava consumindo açúcar de forma inadequada. Ou seja, o que ele acabou de dizer foi: das outras vezes eu não estava tendo autoridade para falar com seu filho da maneira com que eu falei hoje, porque eu estava aconselhando ele a fazer algo que eu, na minha vida, não estava fazendo. É muito curioso, né, como às vezes as pessoas revestidas tão somente de uma consciência humana e da moral humana pode ter exemplo de vida para nos dar. E certamente nós precisamos ser humildes quanto a isso. A palavra de Deus nos mostra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, uma mensagem muito importante a respeito da autoridade de Jesus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. O texto pequeno fala a respeito dos ensinamentos de Jesus. O texto fala de multidões maravilhadas. O texto fala que Jesus ensinava como quem tem autoridade. O que o texto quer nos dizer? Que aquilo que Jesus falava era percebido na sua conduta e na sua vida. Aquilo que Jesus vivia era uma extensão daquilo que ele pregava. Existia uma leitura una entre o que ele falava e o que ele vivia, e entre o que ele vivia e ele falava. E os fariseus, saduceus, zelotes, as demais religiões judaicas não viviam desta forma. Eles pregavam uma coisa e viviam outra coisa completamente diferente. Meus queridos, com muita humildade,
nós precisamos olhar para as nossas vidas. Com muita humildade, nós precisamos reparar até que ponto nós não somos apenas teóricos na nossa vida cristã ou a nossa vida espiritual. Claro, existem desafios, muitos desafios, em praticarmos os ensinos celestiais, mas às vezes o que o mundo percebe, e nós percebemos, é que nós somos muito teóricos, nós falamos e não vivemos, e aquilo que nós vivemos não corresponde àquilo que nós ensinamos. Falamos de amor e não amamos. Falamos de perdão e não perdoamos. Falamos de altruísmo, mas vivemos o egoísmo. Falamos de retidão, mas não vivemos como justos. Falamos da verdade, mas mentimos. E por aí afora existem muitas coisas a respeito das quais nós pregamos e falamos, mas nós não vivemos no nosso dia a dia. E quando eu enxergo todas estas coisas, a mim não me resta senão rogar de Deus a sua misericórdia e a ação do seu Santo Espírito em nossas vidas, para que nós sejamos mais coerentes entre o que nós falamos e vivemos, entre o que nós vivemos e falamos. Quando recebemos a Cristo como Salvador e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos capacitados para termos uma vida una entre o que falamos e vivemos, entre o que nós vivemos e falamos. É nisso que eu creio. Busquemos esta vida. Deus lhes abençoe.